abordaremos um tema que está presente constantemente em nosso cotidiano: a criatividade. Para entendermos um pouco sobre esse tema, responderemos as seguintes perguntas: o que é a criatividade? Todo ser humano é criativo? Quais são os processos de criação? Como trabalhar minha criatividade? Quantas vezes você já afirmou para si próprio que não era uma pessoa criativa? Quantas vezes essa percepção errônea de si mesmo te atrapalhou em atividades que você precisa usar sua criatividade? Se você respondeu muitas vezes, não se sinta mal. É comum entrarmos nesse tipo de crise e pensarmos que não somos criativos o suficiente para resolver determinados problemas. Um pensamento que colabora para isso é o de associarmos a criatividade a uma habilidade artística, ou seja, se não tocamos um instrumento ou não pintamos um quadro, por exemplo, achamos que não possuímos criatividade. Esse tipo de pensamento é equivocado e está associado ao bloqueio criativo que muitas vezes enfrentamos. A criatividade não se restringe apenas às atividades ligadas às artes, mas está diretamente ligada à capacidade de ter ideias originais que agreguem algum tipo de valor. Também está ligada à nossa capacidade de resolvermos problemas. A criatividade é a capacidade de combinar ideias e criar algo novo que terá um propósito. Por isso, é uma das habilidades humanas da qual mais nos orgulhamos. Devemos entender que a criatividade não é um evento isolado, mas um processo que cumpre algumas etapas. Pense em uma atriz que se encontra no seguinte dilema. Ela precisa criar uma cena para apresentar para o diretor do espetáculo. Considere que a cena criada precisa ser algo completamente novo, que surpreenda o diretor. Para criar essa cena, ela passará por algumas etapas. A primeira etapa é a de preparação. De frente para a questão, a atriz irá revisitar todo o repertório que ela possui e buscar então uma solução para o desafio de forma consciente, com base em tudo que ela já fez. No entanto, esse passo a passo que ela está sempre acostumada a fazer para criar uma cena pode não ser suficiente para a criação completamente nova exigida pelo diretor. Suponhamos que nossa atriz falhe na primeira etapa e não consiga uma solução baseada no que ela já conhecia. Logo, ela avançará para a próxima etapa, a de incubação, que consiste em pensar em outras ideias e outros caminhos. Essa etapa pode ser rápida, mas também pode demorar dias, meses ou anos. Como a nossa atriz tem um prazo, vamos trabalhar com dias. Após buscar incansavelmente por ideias que não estão em seu repertório, eis que nossa atriz entra na terceira etapa da criação, insight. Ou seja, de tanto pensar sobre aquilo e buscar soluções das mais variadas possíveis, a possível solução se manifesta espontaneamente na consciência de nossa atriz. Enfim, nossa atriz parece estar chegando a uma solução, mas isso demanda uma última etapa, que é a de verificação, em que ela irá conscientemente testar o insight para ver se a solução funciona. Após cumprir todas essas etapas, nossa atriz finalmente consegue montar a cena original e resolver o seu problema. Percebemos que o ato de criar e exercer a criatividade é demorado e exige esforço, assim como todo o processo em nossa vida. O nosso cérebro é programado para buscar soluções mais simples para os nossos problemas, e isso é uma barreira para a criatividade. Mas por que isso acontece? O ser humano não produz sua própria energia. Ele precisa se alimentar de fontes externas e, com isso, produzir energia para suas atividades diárias. Ao longo da evolução, nosso cérebro foi condicionado a produzir a solução mais simples para resolvermos nossos problemas, a fim de que gastássemos menos energia e, com isso, pudéssemos realizar mais tarefas diárias. Pense numa época em que precisávamos caçar para comer. Isso demandava muito esforço e aquele alimento precisaria render em nosso organismo. De forma inteligente, o nosso cérebro sempre irá nos oferecer a solução mais fácil e prática para resolvermos determinado problema. Mas nem sempre essa solução é a melhor. Outro fator que impede nossa criatividade são os medos de fracasso e o autojulgamento. Crianças têm potencial criativo maior que o de adultos, pois estão mais expostas a situações que permitem o desenvolvimento criativo. Frases como "isso não levará a lugar algum" ou "essa ideia não faz sentido" acabam minando aos poucos o potencial criativo e assim passamos a encarar constantemente o medo de tentar algo novo. Para o aprendizado da criatividade, é preciso desenvolver 5 habilidades. 1. Capacidade de associação. As associações acontecem quando o cérebro tenta processar informações em sequência, dando-lhes lógica e coerência. Assim, são descobertas conexões entre questões que pareciam isoladas.
As pessoas mais inovadoras são aquelas que enxergam associações que não são vistas pela maioria das pessoas. 2. Questionamento. Pessoas com maior potencial de inovação tendem a não ficar com dúvidas. Elas propõem novas ideias e questionam quais efeitos elas provocam, buscando a todo momento entender como as coisas são e por que são daquela forma. 3. Observação. Para alcançar um potencial criativo maior e ser capaz de propor novas ideias, é preciso ter perfil observador e detalhista. A partir dessas observações e dos questionamentos que são feitos, há espaço para o surgimento de inovações. 4. Networking. Ainda que algumas pessoas sejam capazes de ser criativas com ideias exclusivamente próprias, aquelas que têm o maior potencial para inovação são as que testam ideias a partir de uma ampla rede de contatos. E não basta buscar networking apenas com as pessoas que estão próximas e tendem até a mesma linha de raciocínio. É preciso buscar contatos que apresentam diferentes bagagens culturais e perspectivas, para ampliar as possibilidades de surgirem propostas mais ousadas. 5. Experimentação. A criatividade envolve avaliar a viabilidade de novas ideias, ou seja, colocá-las em prática. As pessoas mais inovadoras experimentam as suas ideias constantemente, sempre pensando em novas hipóteses. O teatro é capaz de nos colocar em diversas situações através da encenação. Mesmo que interpretando um personagem, eu consigo ver através dele uma solução que antes não era clara para mim. A criação teatral nos permite experienciar situações diversas a partir das histórias e dramaturgias. Algumas outras práticas também podem nos auxiliar ainda mais com a nossa criatividade. Aumente seu repertório de conhecimento e cultura para além da sua área. Aprenda coisas novas. Se exponha e se permita novas experiências. Consuma conhecimento diferente. Desafie seu cérebro e questione sempre a primeira solução criada por ele, mesmo que no fim ela se configure como a melhor ideia. Faça atividades prazerosas. As atividades artísticas são práticas desafiadoras. O que aprendemos? Aprendemos nessa aula que todo ser humano é criativo, que a criatividade não é um evento, e sim um processo. Ao longo da vida, vamos perdendo nossa capacidade criativa, pois somos expostos ao medo do fracasso e às rotinas sistêmicas. É possível trabalhar nossa criatividade. Se você quer praticar o que aprendeu aqui, se inscreva em nossa vivência online Teatro em Relação. Até lá!